várias espécies, né? Nós temos aí o agente público administrativo, temos o agente público credenciado, o agente público delegado, o agente público honorífico, é aquele que não ocupa cargo, não faz concurso de provas ou provas de títulos, nos termos do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Ainda temos os agentes públicos políticos, que pode ser ou por mandato, ou se não, pode ser também os vitalícios, né? Como é o caso dos juízes, nos termos do artigo 95, inciso 1º da Constituição Federal, ou os promotores públicos, nos termos do que prescreve o artigo 128, artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1º da Constituição Federal. Lembrando que o que tem mais ênfase, o que mais se estuda, são os agentes públicos administrativos, que esses agentes públicos administrativos, eles têm 3 subespécies, ou 3 subclassificações, né? Primeiro, os servidores públicos, aqueles previstos lá na Lei 8.027 de 90, que são aqueles que ingressam na atividade pública, ou seja, na administração pública, tanto na federal, quanto na estadual, quanto na municipal, por concurso público, né? Então, conforme prevê o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Esses são os servidores públicos, que são, na verdade, espécies do gênero, né? Agentes administrativos, agentes públicos administrativos, que, por sua vez, são espécies do gênero agentes públicos previstos no artigo 2º da Lei 8.429 de 92. Além dos servidores públicos, ainda tem mais 2 subespécies dos agentes públicos administrativos, que são os empregados públicos, né? Empregados públicos são aqueles que são regidos pela Lei 9.962 de 2000 e subsidiariamente pela CLT, né? Então, a CLT prevê lá no artigo 3º, o empregado, aquele que tem que ser pessoa física, não eventualidade, pessoalidade, subordinação e remuneração, mas esse empregado é uma espécie. A outra espécie é empregado público. Empregado público é aquele que é regido pela Lei 9.962 de 2000, e ele está sujeito por exemplo, à própria improbidade administrativa, está sujeito à Lei 13.869 de 2019, que é praticar um crime de abuso de autoridade, coisas que o outro empregado, que eu estou falando do artigo 3º da CLT, não está sujeito, não é verdade? E o empregador do primeiro empregado do artigo 3º da CLT é aquele que assalaria, que admite, que dirige, que assume o risco do negócio, conforme prevê lá no artigo 2º da CLT. Aqui será, logicamente, a própria administração pública. Então, vejam que até tem um julgado muito interessante de uns empregados públicos, né, que ajuizaram um recurso extraordinário 1.288.440, 1.288.440 no STF, o STF está julgando esse caso agora, esse recurso extraordinário, 1.288.440, são uns servidores, uns empregados públicos de um hospital lá de São Paulo, que eles acham que a competência para o julgamento é aquela competência estabelecida lá no artigo 114 da Constituição Federal, que é a competência para julgar a Justiça do Trabalho, ou seja, a Justiça do Trabalho, que antes de 2004 julgava pouquinha coisa, né, teve aí aumentado essa competência aumentada em função da emenda constitucional número 45 de 2004, e depois foi reafirmada mais alguns pontos pela Lei 13.467 de 2017, e hoje nós temos uma competência até bem alargada para julgamento da Justiça do Trabalho, conforme prevê o artigo 114 da Constituição Federal. Então, a competência da Justiça do Trabalho hoje, ela também engloba o julgamento das causas envolvendo os empregados públicos, né? Mas isso aí está aí porque, na verdade, esse julgamento desse recurso extraordinário
1.288.440, trata exatamente da questão de contestação a uma sentença, a um julgamento do Juizado Especial da Fazenda Pública de São Paulo, né? Nós sabemos que a Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais, ela julga na área civil, ela julga aquelas causas até 40 salários mínimos, né? Está lá no artigo 3º da Lei 9.099 de 95. Então, vejo que esses casos aí deveriam ser julgados nos juizados especiais. Mas os juizados especiais têm, quando se trata de administração pública, tem que abrir o olho pelo seguinte: esse sistema de autocomposição estabelecido no artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal, que em vez de buscar a heterocomposição, ou seja, em vez de buscar no primeiro momento a decisão por parte do Estado, a ideia dessa questão dos juizados especiais é que as partes entrem em acordo, ou seja, que as partes busquem a mediação e a conciliação. Então, por isso, foi criado em 95, através da Lei 9.099, os juizados especiais cíveis e também os criminais naqueles crimes de menor potencial ofensivo, conforme prevê o artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Mas quando as ações forem contra a administração pública, ou seja, quando a ação for contra a administração pública federal, aí a competência para o julgamento e até 60 salários mínimos, o valor da causa, né? Não sei se o senhor já viram o valor da causa previsto lá no artigo 291 da Lei 13.105 de 2015, aliás, na verdade, 13.105 de 2015, é o Código de Processo Civil, traz lá o valor da causa no artigo 291, né? Quando o valor da causa for de até 60 salários mínimos, e essa ação for contra a União, a competência será dos juizados especiais federais da Lei 10.259 de 2001. Já acontece quando essa ação for de 60, até 60 salários mínimos e for contra o Estado, contra os municípios, contra os estados e contra os municípios, aí a competência será do Juizado Especial da Fazenda Pública, né? É a Lei 12.153 de 2009. A Lei 12.153 de 2009 traz a competência para o julgamento daquelas ações contra os estados e contra os municípios, né? Já que a Lei 10.259 de 2001 traz a competência para o julgamento das ações contra a União, então, contra a administração pública federal, até 60 salários mínimos, a competência será dos juizados especiais federais. Já contra os estados, contra a administração pública estadual ou contra a administração pública municipal, até 60 salários mínimos, será pelos juizados especiais da Fazenda Pública, da Lei 12.153 de 2009. E é exatamente sobre isso que versa esse recurso extraordinário, 1.288.440, aonde o STF vai decidir se a competência para o julgamento ou é do Juizado Especial da Fazenda Pública ou é da Justiça do Trabalho, uma vez que envolve aí os empregados públicos sujeitos à Lei 9.962 de 2000, certo? E ainda temos os temporários da Lei 8.745, que é a terceira espécie do gênero agente público administrativo. E os particulares são aqueles que têm que provar aí durante o devido processo, aquele que estiver acusando, logicamente, pelo que prescreve o artigo 36, seguindo aquela linha de comprovação durante o devido processo legal, prevista no caso do direito penal, lá no artigo 156 do Código de Processo Penal, no caso do direito civil, do artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, e na Justiça do Trabalho, o artigo 818 da CLT, né? O artigo 818 da CLT traz lá que o ônus da prova é daquele que alega. Então, terá que provar esses três pontos aí para que seja considerado, para que um particular possa vir a ser condenado
por improbidade administrativa.